Você sabe o que é a própolis? E ainda, sabe por que o preço de mercado desse produto varia de acordo com a sua coloração? Se quiser saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à criação de abelhas e meio ambiente, se inscreve no canal e vem comigo. Oi gente, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Santos e o tema do nosso vídeo de hoje é sobre a própolis. Aliás, na verdade, eu devia ter feito uma enquete, eu acabei esquecendo de fazer, se o termo correto é a própolis ou o própolis. Se você acha que tanto faz como tanto fez, eu te garanto que você está equivocado. Na verdade, galera, em questão prática, para você falar a própolis ou o própolis, tanto faz como tanto fez. Só que o que eu imagino? Se você segue o meu canal, é porque você tem intenção de ter um conteúdo um pouco mais aprofundado sobre a criação de abelhas. E muitos de vocês querem ser apicultores profissionais. Aí sim, o profissional, eu imagino, pelo menos na minha visão, que deve passar a melhor imagem possível. E você utilizar os termos de maneira correta faz parte desse processo visual, processo auditivo de quem está sendo seu consumidor, entender, poxa, ele sabe o que ele está falando. Ele sabe qual que é a diferença de colônia, enxame e colmeia, sabe que a própolis é um substantivo feminino e não masculino. Se você fala o própolis, utilizando o artigo masculino, o, você está trocando, invertendo uma palavra feminina por uma palavra masculina. É como, ao invés de falar o Pedro, você falasse a Pedro. O carro, você falasse a carro. Então é uma inversão entre o masculino e o feminino. Eu vou explicar aqui no quadro por que a própolis é uma palavra de origem feminina. Então eu vou escrever aqui a palavra própolis. É tudo junto, tá? Se deixar um espaço aqui, você vai entender por quê. Então, própolis é formado por duas palavras em grego, que a primeira é pró e a segunda é polis. O pró em grego significa a favor de ou em favor de, em prol de alguma coisa. E a palavra polis quer dizer cidade, ou seja, própolis é em prol da cidade, em prol da colônia de abelhas, em prol daquela sociedade. Ou seja, é algo que vai atuar a favor daquela cidade, a favor daquele indivíduo, a favor daquele organismo. No caso aqui, as abelhas. Então a própolis é um produto originário de resinas de plantas que vão servir a favor, em prol do bem-estar daquela colônia de abelhas. Isso que é a própolis. Então, pró, em favor de, em prol de algo, e polis quer dizer cidade. Por isso tem várias cidades no Brasil que terminam com polis. Fernandópolis, Paraisópolis, Petrópolis e por aí vai. Então, como polis quer dizer a cidade, e a cidade é um substantivo feminino, a palavra própolis também herdou essa característica. Por isso que é a própolis, porque vem da palavra polis, do grego, que significa cidade. Então, a favor, em prol da cidade. Então nós falamos a própolis e não o própolis, não é o cidade, é a cidade. É informação demais, galera! E acontece que no Brasil existem dezenas de própolis diferentes, porque a nossa riqueza de plantas, de florada é muito grande. Então de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, tem uma variedade gigantesca de plantas que fornecem resinas que as abelhas coletam e transformam essa resina em própolis. Só que, a grosso modo, qual que o pessoal conhece? Própolis marrom, que é a própolis mais comum, que tem origem em diversas plantas. A maioria das plantas vão dar origem a própolis de coloração amarelado, marrom, talvez um pouquinho laranja. Mas, de forma geral, são mais escuras. Tem a própolis verde, que tem origem no alecrim do campo. O pessoal também chama de vassourinha. Vou colocar a foto na tela para vocês. E a própolis mais valorizada, com preço mais elevado, é a própolis vermelha, que tem a origem numa planta que fica próxima às regiões de mangue, chamada dalbergia, ou rabo de bugio, marmelo do mangue, enfim, varia de acordo com a região, o pessoal chama de um nome diferente. Mas ela dá uma resina no seu tronco, de coloração avermelhada, a abelha vai lá e coleta essa resina e transforma na própolis vermelha.
O preço acaba oscilando aí bastante de uma época para outra, então talvez quando você assistir esse vídeo já tenha mudado os valores. Mas nos dias de hoje, final do ano de 2021, a própolis marrom, que é a mais comum, está custando por volta de 100, 120, 130 reais o quilo, dependendo da sua qualidade. Já a própolis verde, no pico chegou a bater 600 a 800 reais o quilo, enquanto a própolis vermelha chegou a bater 1.000, 1.200 reais o quilo do produto. E aqui que vem o detalhe mais importante deste vídeo, que é: será que o preço de mercado da própolis é baseado na sua coloração? E a minha resposta para você é e não é. Olha que coisa confusa. Por que isso? Porque na verdade muitas pessoas acreditam que essa própolis verde custa valor intermediário, né? Nem barata igual a marrom e nem super cara igual a vermelha. É a do meio. Mas por que tem essa variação de precificação na própolis? E não é pela cor, é sim pelo teor de flavonoides que tem no seu produto. Tanto que dentro de uma mesma própolis, o mesmo tipo de própolis, tem variação de preço. Então tem própolis verde, que é um pouco mais valorizada que as demais. Tem própolis vermelha, que é um pouco mais valorizada que as demais. Aí depende de quem está comprando, de quem fez a análise desse produto. Porque a precificação da própolis não se dá pela coloração. Quem está comprando pouco se importa se é vermelho, azul, roxo, branco. A pessoa está pagando pelo teor de flavonoides que tem nesse produto. Só que, coincidentemente, a vermelha que tem o maior teor de flavonoides. A verde é o intermediário e o marrom é o que tem baixo teor de flavonoides. Então não é pela cor que o pessoal compra, não é porque eles acham mais bonita a vermelha. Eles pagam porque geralmente a vermelha que vem do mangue tem um teor de flavonoides acima das demais. Então, pela legislação brasileira, pela instrução normativa, se tem até 1% de flavonoides, é uma própolis com baixo teor. Se tem de 1 a 2% de flavonoide, é de médio teor. Acima de 2% é alto teor e a precificação do produto vai se dar em decorrência dessa classificação dos flavonoides. Mas afinal, o que são esses benditos flavonoides que o pessoal paga tão caro por isso? São antioxidantes. Eu já falei que são antioxidantes aqui no canal. Se você não assistiu, recomendo assistir o vídeo do mel mais caro do mundo, que lá eu explico certinho o que são antioxidantes e qual que é a função deles, porque o mel mais caro do mundo tem aquele preço. Mas, de forma resumida, antioxidante ele vai proteger a sua célula. Por isso que é tão procurado pela indústria farmacêutica. Então, quanto mais o teor de antioxidante na própolis, mais interesse para a indústria, mais aquele componente vai ser alvo de pesquisa, porque ele tem muito benefício para o nosso organismo. Imagine que seu corpo tem trilhões de células, produzindo substâncias o tempo inteiro. Algumas dessas substâncias são nocivas para o seu corpo, fazem mal ao seu organismo. É como se fosse o resto, a sujeira da célula. Ela trabalhou e sobrou uma sujeirinha. Essa sujeirinha vai se acumulando no seu organismo e ao longo de vários e vários anos vai causando alguns problemas de saúde. Os antioxidantes ajudam a combater, eliminar essa sujeirinha do seu organismo. Por isso que a própolis é tão procurada e tão valorizada. Mas não é pela sua coloração, e sim pelo teor de antioxidantes, de flavonoides que tem na sua composição. Tanto que, se amanhã ou depois alguém descobrir uma planta que dá origem a uma própolis marrom, bem escura, só que essa própolis tem um teor de flavonoides maior que o da própolis vermelha, pode saber que essa própolis marrom vai ter um preço de mercado acima da própolis vermelha, porque o que interessa não é a cor, e sim a sua composição química. E aqui eu comprovo para vocês por que a ciência é tão importante para a criação de abelhas. Olha o tamanho do Brasil, olha a quantidade de plantas e biomas que nós temos dentro de um mesmo estado. Quantas plantas ainda que dão resinas com altíssimo teor de flavonoides que não foram exploradas, descobertas pelo ser humano ainda. Então o Brasil é um grande potencial na apicultura em questão da produção de própolis que ainda nem foi descoberto. Só que é claro, para isso precisa o pessoal expandir a apicultura, começar a criar abelhas nessas regiões, conhecer um pouco das matas, observar se tem coleta de resinas, se a abelha produz própolis em grande quantidade, analisar essa própolis para saber se é uma própolis com baixo teor, médio ou alto ou altíssimo teor de flavonoides. Então
Então tudo isso gera custo, gera investimento, e o Brasil, infelizmente, é um país que está um pouco estagnado em questão de investimento em pesquisa, em questão de saúde. Mas agora eu quero saber de você, tem algum inscrito aqui do canal que faz produção de própolis? Se sim, me fala a coloração e de qual região do Brasil você é, para eu conhecer um pouco melhor vocês. E espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal e deixa o like, porque isso é muito importante para o canal crescer e ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho aqui. Até a próxima, tchau, tchau!